João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. João 3, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Abre os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para que, acima de tudo, nós venhamos colocá-la em prática, Senhor. Nos ajuda na exposição da tua palavra, e que tudo que venha a ser pregado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Irmãos, no texto que eu acabei de ler, observamos aqui um dos encontros mais enigmáticos da Bíblia, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nesse encontro nós aprendemos uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento, que é a doutrina da regeneração, do novo nascimento. E que muitas vezes parece que ela está um pouco esquecida em muitas igrejas por aí. Atualmente o número de pessoas que se dizem cristãs aumenta. Mas quando olhamos para boa parte delas, não vemos uma mudança de mente, não vemos um fruto de arrependimento em suas vidas. São crentes muitas vezes nominais, dizem ser, mas não vivem de fato o que o cristianismo pede. Ou seja, não nasceram de novo. E muita dessa confusão nós podemos dizer que está relacionada a muitos dos púlpitos das igrejas brasileiras, que pregam muitas vezes uma graça barata, que significa mais ou menos uma graça sem arrependimento de pecados. Você vê por aí muito emocionalismo, você vê por aí muito inclusivismo, muitas coisas que têm se infiltrado na igreja brasileira e que têm trazido resultados devastadores. Só que o evangelho de Jesus, ele é diferente do evangelho pregado pela maioria desses movimentos evangélicos atuais. Jesus sempre se recusou comprometer a verdade ou dar qualquer falsa esperança às pessoas. O jovem rico, por exemplo, quando ele procura Jesus e pergunta a ele com sinceridade o que era preciso fazer para alcançar a vida eterna, depois disso ele foi embora e não salvo por não aceitar ali a mensagem de Jesus. E durante essa conversa de Jesus com Nicodemos, nós percebemos que Jesus recusou a suavizar a verdade apenas para ganhar a aprovação daquele líder religioso influente. Em vez disso, ele falou com clareza os equívocos de Nicodemos.
e lhe mostrou que ele de fato precisava ouvir. E por que é tão importante? Porque o ser humano precisa nascer de novo. Porque o coração do ser humano está inclinado contra Deus. Tanto que Paulo, em Romanos 3:23, vai nos dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então o ser humano precisa dessa reconciliação com Deus, porque essa inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Então ele precisa, de fato, nascer de novo. E para você ser salvo, é preciso que um poder do alto lhe dê vida. E esse poder vem de Jesus. E sem o novo nascimento, você não pode entrar no céu. Sem o novo nascimento, você de maneira nenhuma pode conhecer de fato quem é Jesus. Você pode entrar no céu sem dinheiro, você pode entrar no céu sem fama, você vai entrar no céu sem os seus bens materiais, sem cultura, até sem a religião. Mas jamais você entrará no céu sem nascer de novo. E no texto que nós lemos hoje, nós veremos o que é a regeneração, mas antes nós prestaremos atenção no que não é a regeneração. Em primeiro lugar, ser extremamente religioso não quer dizer que você tenha nascido de novo. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um fariseu, era um membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Eles eram separatistas, que consideravam indignos do reino de Deus aqueles que discordavam de suas posições. Entretanto, os fariseus eles davam mais atenção às observações externas da lei do que à transformação interior do seu coração. Eles tinham regras e mais regras. Na verdade, eles constituíam ali uma salvação pelas obras. E Jesus vai denunciar mais à frente os fariseus, o chamando de hipócrita, por pregar uma coisa e não viver aquilo que eles pregavam. Mas por que ser extremamente religioso não é garantia de salvação? Nicodemos era um fariseu zeloso de sua religião. Ele jejuava ali 2 vezes por semana, ele frequentava a sinagoga, ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava, ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível diante da sociedade. E, meus irmãos, nós aprendemos aqui que você pode ser membro de uma igreja local. Você pode frequentar essa igreja de domingo a domingo. Pode ser um dizimista fiel e ainda assim não ter entregado a sua vida para Jesus. Você pode muitas vezes ter um cargo na igreja e ainda assim, muitas vezes, não ter de fato entregado a sua vida a Jesus. Eu não estou dizendo aqui que nós estarmos reunidos como igreja não é importante. Não existe igreja sozinho. E nós devemos congregar, como o autor de Hebreus nos lembra. Eu não estou dizendo aqui que ofertar não seja um ato de amor. Eu não estou dizendo aqui que dizimar não seja algo bíblico. O que eu estou dizendo é que a salvação, ela vai além das nossas obrigações religiosas. Porém, muitas pessoas acham que as obrigações religiosas são suficientes para que elas sejam salvos. Nicodemos estava enganado em relação à salvação. Ele achava que todas as suas obrigações religiosas, o fato dele ser mestre em Israel, conhecer toda a lei, era o suficiente para que ele tenha a vida eterna. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com essas obrigações religiosas, se você acha que isso é o que está te levando para o céu. Em segundo lugar, reconhecer que Jesus existe e que Ele opera milagres não quer dizer que você tenha nascido de novo. Olha o verso 2. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos foi à noite até Jesus. Será que ele estava com medo de ser pego ali pelos membros do Sinédrio, caso ele viesse a ser descoberto conversando com Jesus? A maioria dos comentaristas, e essa é uma opinião bem popular, acreditam que esse é o principal fato de Nicodemos ter procurado Jesus de noite.
Alguns outros vão dizer que era o fato de que Jesus estaria mais tranquilo, então ele teria um tempo maior para conversar com Jesus à noite. Enfim, se ele foi à noite porque ele queria um tempo maior com Jesus, ou se ele foi à noite para que ele não fosse pego pelo sinédrio, isso não é em si tão importante. O mais importante aqui é que Nicodemos foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Muitas vezes as pessoas vão até Jesus interessados por alguma coisa, por uma bênção, por algo pessoal. Mas isso não é o bastante para que você tenha a vida eterna. Tanto que o jovem rico também foi, se prostrou aos pés de Jesus, mas saiu dali sem entregar a vida a ele. E vemos aqui também que reconhecer os milagres de Jesus não é suficiente. Tanto que Nicodemos fala: sabemos que você é mestre vindo de Deus. É o mesmo que dizer, se você for voltar no final do capítulo 2, que nós e outras pessoas sabemos que o Senhor opera milagres. Sabemos o que o Senhor tem feito, sabemos que você é um profeta. O motivo de Nicodemos ter essa convicção é declarado nessas palavras. Pois ninguém pode fazer tais coisas, tais sinais, se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava convencido de que Jesus deveria ter uma relação muito íntima com Deus para estar realizando aqueles milagres. Existem muitas pessoas por aí que recebem milagres. Muitas pessoas que são curadas, por exemplo, do câncer, de uma doença incurável humanamente falando, mas que nunca confessaram a sua vida a Cristo. Nunca entregaram a sua vida a Cristo. Nunca confessaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então essas pessoas devem ter muito cuidado, porque não basta saber que Jesus existe. É preciso crer em Jesus. É preciso crer no sacrifício de Cristo. É preciso entregar a sua vida a Jesus para que você tenha a vida eterna. E o novo nascimento, ele é uma obra exclusiva de Deus. Verso 3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante que Nicodemos não havia feito nenhuma pergunta. Porém, Jesus aqui ele já respondeu, porque ele percebeu o que estava no coração de Nicodemos, daquele fariseu. Cristo sabe todas as nossas intenções. Cristo sabe o que nós vamos perguntar antes mesmo que nós perguntemos a Ele. E com base na resposta de Cristo, podemos seguramente supor que a questão de Nicodemos era bem parecida com aquele jovem rico que eu venho citado aqui. Que veio até Jesus de noite, Nicodemos, e que alguns consideravam, por exemplo, ele ser um velho rico, queria saber o que de bom ele deveria fazer, essa era a intenção de Nicodemos, para entrar no reino dos céus, para alcançar ali a vida eterna. No entanto, Nicodemos não teve sequer essa chance de traduzir em palavras o seu sentimento. Nicodemos, por exemplo, não sabia que o novo nascimento literalmente significa algo novo, algo que nunca existiu, algo inédito. É uma espécie de ressurreição daquele que estava morto. É passar da morte para a vida. E a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. E é só o Espírito Santo de Deus que pode abrir os nossos corações. É só o Espírito Santo de Deus que pode nos convencer do pecado. É só Ele que pode nos regenerar. É só Ele que pode nos batizar no corpo de Cristo. É só Ele que pode nos selar para o dia da redenção. Só que Nicodemos não sabia disso. Porque Nicodemos, assim como muitas pessoas, estava morto em seus delitos e pecados. Isso parecia loucura para Nicodemos. E todos, meus irmãos, todos devem nascer de novo, das crianças aos mais idosos. Verso 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aqui não quer dizer necessariamente que Nicodemos era um velho. Jesus, e a palavra de Deus nos deixa bem claro, lá em Romanos,
que se aplica a todas as pessoas é que todos pecaram e que todos estão separados da glória de Deus. Então a criança, por exemplo, a criança, quando ela passa a ter consciência do seu estado pecaminoso, ela precisa nascer de novo. Por isso que é muito importante a pregação para as crianças. Veja no texto como Nicodemos pensa, por exemplo, aqui algo absurdo. Certamente não se pode conceber que um velho deveria nascer novamente do ventre da sua mãe. Tanto que Nicodemos continua, ele não pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Essa simples sugestão dessa ideia parece ser impossível para a cabeça daquele fariseu, porque Nicodemos, ele estava morto espiritualmente. Ele não entendia aquilo. Aquilo era loucura para ele. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que todos, não só Nicodemos, mas dos mais novos ao mais velho, é necessário nascer de novo. Todos nascem pecadores. Todos precisam da pregação do Evangelho. Todos precisam se reconciliar com Cristo. Caso contrário, você já nasce condenado ao inferno. Por isso que você precisa da reconciliação. Por isso que o ser humano precisa desse novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é uma transformação interior. No verso 5, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A passagem mais esclarecedora para explicar João 3,5 é a de Ezequiel 36, 25 e 27, em que água e Espírito aparecem juntas. A água vai significar purificação, e o Espírito vai significar a transformação do coração que capacitará as pessoas a seguir Cristo de maneira integral. Diz assim lá em Ezequiel: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nascer do Espírito é nascer de cima, é nascer do alto, é ser transformado pelo Espírito Santo, é ser uma nova criatura. Esse novo nascimento, ele não é algo superficial. É uma mudança completa do coração. É uma mudança completa do caráter e da vontade. É uma ressurreição. É uma nova criação. É passar, como eu falei anteriormente, da morte para a vida. É uma mudança radical, em que você passa a ter essa nova natureza, você passa a ter novos hábitos, você passa a ter novos gostos, você passa a ter novos desejos, você passa a ter novos apetites, você passa a fazer novos julgamentos, você passa a ter novas opiniões, você passa a ter nova esperança, você passa a ter novos temores, você já não passa a ter mais prazer no pecado. Eu não estou dizendo aqui que alguém que nasça de novo não vá pecar, não é isso. Apesar de nós estarmos libertos do pecado por meio de Cristo Jesus, nós ainda lutaremos com a nossa velha natureza. E Paulo é muito enfático quando você lê lá nas suas cartas, quando você lê em Romanos 7, você vê um Paulo ali lutando diariamente contra o pecado, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. É uma luta diária. Só que quem nasceu de novo não vai ter prazer no pecado. Não pode de maneira alguma uma pessoa que passou pelo novo nascimento ter prazer no pecado. Não pode de maneira alguma. Não pode. Se você tem prazer nos atos errados, se você tem prazer no pecado, alguma coisa no mínimo está estranha. Ou você precisa se santificar mais. Eu não estou dizendo aqui que você não seja salvo por isso, mas talvez você precise santificar mais, buscar mais de Deus na sua palavra, buscar mais de Deus na oração, ou às vezes você nem nasceu de novo ainda. Isso é muito sério, porque sem o novo nascimento é impossível entrar no céu. É impossível. E isso é urgente, meus irmãos. Isso é urgente porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo com as nossas vidas. Cristo pode voltar a qualquer momento.
Nós podemos sair dessa vida, nós não sabemos o que vai acontecer. Então Deus está te chamando de maneira urgente para que você entregue de fato a sua vida a Jesus e tenha a vida eterna. É urgente. Lembram do Lázaro e rico? Que o rico vai tentar de todas as maneiras ali fazer com que seja avisado ali aos seus parentes para que não fosse para aquele lugar de tormento. Mas após a morte, já não tem mais jeito. Então, se alguém precisa se arrepender, se alguém precisa nascer de novo, ele deve ser feito ainda em vida. E esse novo nascimento, ele é muito mais do que uma mudança moral. O verso 6 vai dizer que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando é falado de carne aqui, está nos falando do sentido de uma natureza pecaminosa, separada de Deus. E essa natureza humana pecaminosa produz uma natureza em que afasta cada vez mais o homem de Deus. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi vai falar isso no Salmo 51:5. Eu nasci em pecado, e em iniquidade minha mãe me teve. É isso que Davi está nos falando, que todos, mais uma vez, nascem pecadores. E somente o Espírito Santo produz a natureza humana santificada. Não é algo que o ser humano possa fazer. E há muitas pessoas decentes por aí que nunca nasceram de novo. Há muitas pessoas que são honradas na sociedade. Há muitas pessoas por aí que pagam suas contas e dias. Há muitas pessoas aí que ajudam inúmeras instituições de caridade. Nicodemos, por exemplo, era alguém respeitadíssimo naquela sociedade. Nicodemos não era alguém entregue aos vícios. Nicodemos dava ali o seu bom exemplo, mas era alguém que ainda não tinha nascido de novo. Então é muito importante a gente não dar nunca descanso à nossa alma até ter a certeza de vida eterna. Até ter a certeza de vida eterna. Volto a repetir, não estou dizendo que não passaremos por crise. E às vezes tem crise, muitas vezes, que nos faz questionar. Nos faz questionar. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu pertenço a Deus? Mas na sequência o Espírito Santo vem e nos conforta novamente, mostrando que nós nascemos de novo, mostramos que nós pertencemos a Cristo. E me faz lembrar, vocês vão ver mais à frente, no capítulo 6 de João, quando Jesus vai pregar sobre o pão da vida, e que muitos abandonam Jesus, dizendo que aquele discurso era muito pesado, era muito duro, e Jesus vira ali para os discípulos e fala, vocês querem ir também? E aí uma das respostas mais bonitas que eu encontro na Bíblia, você tem Pedro falando ali, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna e és o Santo de Deus? Para quem iremos nós? Não existe outro caminho. Jesus é o único caminho. Não tem como ir para outra religião. Não tem para como seguir um outro falso Deus. Somente Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados. Somente Cristo ressuscitou. Somente Cristo um dia irá buscar a sua igreja. Se você for estudar todos os deuses que tem por aí, todos os líderes de religião que foram criados por aí, todos eles estão mortos. Todos eles estão mortos, nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles voltará. Era isso que Pedro estava entendendo. Para quem iremos? Não tem para onde ir. Somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Somente Cristo pode fazer alguém nascer de novo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E é muito sério. Porque sem o novo nascimento, meus irmãos, é condenação eterna. É inferno. Por isso que é tão necessário nascer de novo. E esse novo nascimento, ele é um dom de Deus. O verso 7 vai dizer, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. É interessante que Jesus vai sempre repetindo. Parece que Nicodemos vem com mais questões e Jesus sempre vai trazendo a mesma resposta. Você precisa
nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque enquanto você não nascer de novo, Nicodemos, você jamais vai entender as coisas espirituais. Tudo era muito estranho para Nicodemos, porque ele estava acostumado com a ideia de salvação pelas obras da lei. Ou seja, por um ato humano. E várias pessoas pensam assim, em diversas religiões, pessoas dentro do próprio cristianismo que acham que a salvação ela é por obras. O que Deus estava ensinando, o que Jesus estava ensinando aqui para Nicodemos, é que a salvação é um processo em que o homem é necessariamente passivo. Ninguém pode fazer algo ao seu próprio respeito, ao seu próprio nascimento. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O que Jesus estava dizendo, você precisa nascer de novo. Não é que ele estava dizendo, você deve nascer de novo e tente de qualquer maneira fazer isso para nascer de novo. Ele está falando aqui, algo precisa acontecer. O Espírito precisa plantar em seu coração uma vida de cima. Nicodemos deveria ter tido um conhecimento superficial da sua própria incapacidade, do seu estado pecaminoso, de forma a entender isso de uma vez. Era isso que estava faltando entrar na cabeça de Nicodemos. E é muito importante você se perguntar, é muito importante você ter a certeza de que não são as suas obras que te levarão para o céu, não são os seus atos bons que te levarão para os céus. Ninguém pode ser salvo por obras, ninguém. Você pode ajudar as maiores instituições de caridade, você pode dar todos os seus bens. Não é isso que vai te levar para o céu. Isso é um engano. E às vezes a gente olha para muitas pessoas que viveram uma vida moralmente correta e até falamos, fulano está no céu. Claro que nós não sabemos, a Deus pertence a salvação. Mas não é aquilo que levará aquela pessoa para o céu. Lembram do ladrão na cruz crucificado, um dos ladrões na cruz crucificado ao lado de Jesus? Que reconheceu que Jesus era Salvador e que pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Eu te pergunto, o que aquele ladrão fez de bom? O que ele fez de bom para a sociedade, para que ele herdasse a vida eterna? Nada. Nada. Só que nos últimos segundos da sua vida ele reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador. Então não é por obras, é graça. É graça e mais graça. Nenhum de nós merecemos tamanha salvação. Nenhum de nós. Eu aqui que vos falo não mereço essa salvação. Nenhum de nós merecemos, mas é a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus, que alcança pecadores como eu e você e salva. Esse é o maior milagre, meus irmãos, que pode acontecer na vida do homem. Não existe maior milagre que a salvação. Não existe. Não existe. Ser liberto da condenação eterna. Estar com Cristo. Ser adotado como filho de Cristo. Filho de Deus. Por meio de Cristo Jesus. Não existe maior milagre do que isso. E esse novo nascimento é uma obra livre, misteriosa e soberana do Espírito Santo. O verso 8 vai dizer, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A comparação aqui com o vento, se você for pegar a palavra grega no original, vai nos trazer o sentido, a palavra pneuma, vai trazer o sentido de vento ou espírito. E esse vento que Jesus está falando, esse vento que é o Espírito Santo, ele sopra aonde quer. Nós não sabemos para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse vento é soberano. Esse vento, ele é misterioso. Ele é livre. Esse vento, ele vai soprar onde quer e quem quer. Ninguém pode deter o vento do Espírito. A obra do Espírito, ela é eficaz. Ela é soberana.
Nós não podemos explicar muitas vezes essa obra, mas nós podemos senti-la, nós podemos ouvir essa voz. Assim é a obra do Espírito Santo no novo nascimento. Ele vai soprar onde jamais nós imaginamos. Ele sopra, meus irmãos, na rua. Ele sopra numa boate. Ele sopra no lar. Ele sopra na igreja. Esse vento ele sopra na vida de bandidos. Esse vento ele sopra na vida de políticos. Na vida de corruptos. Esse vento ele sopra na vida de prostitutas. Esse vento ele sopra na vida de quem quer. É algo sobrenatural. Sabe aquela pessoa que nós olhamos e falamos, aquela pessoa nunca será salva? Não tem jeito, porque é uma pessoa muito devassa. Ele pode soprar na vida daquela pessoa. É isso que é sobrenatural na obra do Espírito Santo. Esse Espírito Santo soprou na vida do apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Aquele que foi o maior perseguidor do cristianismo. Aquele que tinha sangue em suas mãos. O Espírito Santo soprou na sua vida. Soprou na minha vida. De nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E agora nós somos regenerados porque Ele um dia soprou em nossa vida. Esse Espírito Santo pode soprar na vida do seu marido não cristão. Ele pode soprar na vida do seu filho que não tem a Cristo. Ele pode soprar na vida do seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. Ele pode soprar na vida do seu chefe que você acha que não tem jeito. Do seu vizinho que você acha que não tem jeito. Do seu familiar próximo que você acha que não tem jeito. Ele sopra na vida de quem quer. E glórias a Deus por isso. E nós não vamos entender muitas vezes essa obra, nós vamos ver o efeito dessa obra nas vidas dos convertidos. Não existe nada mais bonito, meus irmãos, do que ver uma pessoa que nasceu de novo. De ver uma família transformada pelo novo nascimento. Não existe nada mais bonito de que ver alguém, por exemplo, que era preso a vícios, as bebidas, as drogas, a prostituição e de repente ter sua vida transformada. Eu não encontro algo mais bonito do que isso no cristianismo. Do que ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. E glórias a Deus por esse Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, na vida do próprio apóstolo Paulo, quem era ele antes do novo nascimento. E quem se transformou Paulo após o novo nascimento. Quando você vai estudar a vida de Paulo e você vê quem era Paulo, e que você vê um Paulo totalmente transformado, você fala, de fato, é uma outra pessoa. Você vê isso muitas vezes na sua própria vida, você que já nasceu de novo. Quem era você antes de passar pelo novo nascimento? O que você fazia antes de passar pelo novo nascimento? Quem é você agora? É o vento, é o Espírito que sopra onde quer e como quer. E graças a Deus que não depende de nós. E graças a Deus, porque na primeira dificuldade que nós encontramos de pregar o Evangelho para alguém que nós achamos difícil, nós abandonamos a tarefa. E tão covarde que nós somos na maioria das vezes. Mas não depende de nós. E glória a Deus por isso. Porque é o vento que faz isso. Claro que foi nos dada uma responsabilidade de pregar esse Evangelho a toda criatura, a todos que nós encontramos, de falar para Jesus, mas entendendo que é o Espírito Santo que irá convencer. E esse novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nos versos 9 a 13, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creram quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos era um mestre em Israel, era um rabi, era um doutor da Bíblia, mas ele não estava salvo.
Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas que nunca foram transformadas por essa verdade. Há muitas pessoas que pregam. Há muitos que expulsam demônios. Há muitos que profetizam, mas nunca entrarão no céu. Talvez muitas pessoas sejam intelectuais, tenham muitos diplomas, falem diversos idiomas, mas não nasceu de novo. Nicodemos era um mestre, mas estava perdido. Nicodemos, ele não duvidava do novo nascimento, mas ele questionava ali a sua possibilidade. Ele não compreende como alguém pode ser totalmente transformado a ponto de ter um novo coração. Tanto que ele imaginou que nascer de novo era voltar para o ventre da sua mãe. Então Jesus usa a comparação do vento para explicar a ele aquele novo nascimento. Só que Nicodemos continuou não entendendo. Então Jesus passa agora a explicação do novo nascimento, usadas lá nas categorias de água e espírito em Ezequiel, para uma passagem narrativa conhecida como relato da serpente de bronze no deserto, que se encontra lá no livro de Números. Assim, Jesus estava trazendo à memória a Nicodemos a história de Israel no deserto. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel ficou contra Deus e provocou a ira de Deus, desprezando ali o maná. Então Deus castigou o povo com serpentes venenosas que o mordia. Aquele povo desesperado rogou a Moisés, que intercedeu por eles. Deus deu uma ordem para Moisés fazer uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado pela serpente e olhasse para a serpente de bronze seria curado imediatamente. Números 21 é um tipo profético da futura ascensão do Filho do Homem. Em ambos os casos, tanto em Números como em João, a morte é apresentada como uma punição pelo pecado. Em ambos os casos, é o próprio Deus que, em sua graça soberana, prevê o remédio. Em ambos os casos, o remédio consiste em algo ou alguém sendo levantado à vista do público. Em ambos os casos, aquele que, com coração crente, olha para aquilo ou aquele que foi levantado, são curados. No caso da serpente de bronze, a libertação era da morte física. Mas no caso do antítipo de Cristo, a libertação é da morte eterna. Porém, para Nicodemos, tudo ainda era muito estranho. Tanto que o ponto de conexão mais profundo entre a serpente de bronze e Jesus estava no ato dela ser levantada. E o verbo levantar aqui possui duplo sentido. Ser glorificado, crucificado, e ser glorificado e exaltado. Então, quando Nicodemos pergunta como uma pessoa pode alcançar o novo nascimento, a nova vida, aqui é citado o passo decisivo: olhar para o carregador de pecados que é Jesus Cristo. Então ele voltou ao Antigo Testamento, explicou a Nicodemos que era mestre no Antigo Testamento, para fazer com que Nicodemos pudesse entender pelo menos um pouco o que era aquele novo nascimento. E em último lugar, meus irmãos, é preciso crer que Jesus levou sobre si os seus pecados na cruz. Tanto que o verso 15 vai dizer: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Cristo precisou ser levantado na cruz para ser o nosso Redentor. Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi o nosso fiador. Ele foi o nosso substituto. Quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele todos os pecados. Ele foi ferido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado. Ele foi cuspido pelo sinédrio. Ele foi escarnecido ali pela multidão. Ele foi açoitado pelos soldados. Naquele momento não havia beleza alguma em Jesus. O sol escondeu o seu rosto. O Pai não pôde ali ampará-lo. Ele morreu em nosso lugar. Mas antes de morrer, ele deu um brado de vitória. Ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós.
Ele esmagou a cabeça da serpente e com seu sangue nos remiu para Deus. Quando olhamos para Cristo, quando cremos nele, quando confiamos nele, e quando nós cremos na obra que ele fez por nós, é então que nós somos salvos e recebemos a vida eterna. Quando nós fazemos isso, é aí que nós nascemos de novo, em um único ato, no momento da nossa conversão, em um único nascimento, no momento que nós nos convertemos e no momento em que nós aceitamos a Cristo. Então, para alguém nascer de novo, precisa primeiro se arrepender dos seus pecados, precisa reconhecer que é pecador, precisa reconhecer que depende de um Salvador, precisa reconhecer que somente Cristo pode salvar, precisa crer no sacrifício de Cristo, crer que Jesus um dia veio, crer que Jesus morreu em nosso lugar, crer que Jesus derramou o seu sangue na cruz em favor dos nossos pecados, crer que ele ressuscitou, crer que um dia ele voltará para buscar a tua igreja, crer que se precisa de um Salvador. Era tudo isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos desde todo o diálogo. Você precisa crer, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E muitos acreditam que mais à frente, quando você vai encontrar alguns relatos sobre Nicodemos, de que de fato ele entendeu o que era essa salvação. De que de fato ele entregou a sua vida a Cristo. Mas naquele momento tudo parecia muito confuso. E Jesus só em uma frase estava tentando explicar: você precisa nascer de novo. Eu quero finalizar dizendo, para você que acha que pelos seus méritos você é salvo, de que você está muito enganado, de que você precisa nascer de novo. Eu não estou aqui te perguntando se você é um grande empresário, eu não estou perguntando aqui se você possui diplomas, eu não estou perguntando aqui quantos idiomas você fala, eu não estou perguntando aqui se você nasceu num lar cristão, eu não estou perguntando aqui se você é pobre materialmente falando, se é um mendigo. Enfim, nada disso é suficiente para que você nasça de novo. O que você precisa é nascer de novo. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados. Entender de uma vez por todas que você é miserável, pecador, e de que sem Cristo você está condenado ao inferno. E hoje é dia de salvação. E essa palavra é para você também que é membro de uma igreja há muitos anos. Talvez para você que nos assiste, que é um professor de escola bíblica, um professor de seminário. Talvez para você que nos assiste, que seja um pastor, por exemplo. Eu não estou perguntando o que você é. O que eu estou perguntando nessa manhã é se você nasceu de novo. Porque se você não entregou a sua vida para Jesus de fato, se você não o reconheceu como único e suficiente Salvador, nada disso adianta. O seu ministério não adianta. Os seus bens materiais não vai adiantar. A sua pobreza material não vai adiantar. Os seus vários diplomas não vai adiantar. Nicodemos tinha tudo o que você imaginar. Ele tinha todos os requisitos, se você fosse olhar, se fosse por obras. Mas não é isso. O que eu estou perguntando é para você se você já entregou de fato a sua vida para Jesus e que se você morresse hoje, você teria certeza da vida eterna. É isso que eu estou te perguntando. Então confesse o Senhor como o único e suficiente Salvador. Agora, se você tem certeza dessa vida eterna, se você tem certeza de que um dia a graça te alcançou, que de fato você nasceu de novo, você precisa pregar o Evangelho. Você precisa levar o Evangelho a todas as pessoas que ainda não têm esse Evangelho. E não só com exemplo. O exemplo é muito importante para que ele abra portas, para que a gente leve o Evangelho a outras pessoas. Mas você precisa falar do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. As pessoas precisam escutar do Evangelho. Nicodemos precisou escutar de Jesus para que ele cresce no Evangelho. Se você foi alcançado, então prega.
Prega para o seu vizinho, prega para o seu familiar, prega para o seu patrão, prega para o seu empregado, prega para o seu colega de trabalho. Prega o evangelho. Sustente a obra missionária. Ore pelos missionários que estão no mundo aí afora. Muitas pessoas precisam desse evangelho. Muitas pessoas precisam escutar desse evangelho. Como foi falado aqui pelo pastor Neto, existem cidades em São Paulo, por exemplo, que não se chegou ainda, por exemplo, a nossa denominação batistas. Existem lugares no Brasil ainda que não se escutou do evangelho. Existe muito lugar no mundo afora que nunca se escutou do evangelho. E como crerão se não há quem pregue? Então, se você foi alcançado por essa graça, se você tem certeza da vida eterna, não saia daqui hoje da maneira como você entrou muitas vezes, envergonhado de falar de Jesus. Pregue o evangelho. Ore pela obra missionária. Sustente o trabalho missionário para aquelas pessoas irem em lugares que nós não podemos ir e que muitas vezes nós não temos coragem de ir. Pessoas que vão para a Jordânia, que vão para a África, que vão para a Europa, que vão para a América do Sul. Tantos lugares que se precisa escutar do evangelho, e é responsabilidade minha e é responsabilidade de cada um de vocês fazer isso. Pregar esse evangelho que um dia nos alcançou, essa graça. Então, se você tem a certeza, faça isso. Peça coragem a Deus para que você faça isso. E seja grata a Deus, porque o maior milagre Ele já operou na sua vida. Você nasceu de novo. Glórias a Deus por isso. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que Deus esteja cada vez mais nos animando a nós que um dia fomos alcançados por essa graça a pregar o evangelho. E que nós venhamos orar, entendendo que o vento sopra onde quer. E Ele salva quem Ele quer. Até aquele seu vizinho, que muitas vezes você parou de orar por ele. Até aquela sua esposa, o seu marido, o seu filho talvez. Continue orando. Continue orando pela salvação dele. Porque o vento sopra aonde quer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque um dia a tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, para derramar o seu sangue, Senhor, em favor dos nossos pecados. Nós que anteriormente estávamos mortos em delitos e pecados, mas pela tua graça nós fomos alcançados, ó Deus. Senhor, venha confortar, Senhor, as pessoas aqui que ainda não têm a certeza de vida eterna, embora elas já tenham sido alcançadas pela tua graça, mas que o Senhor venha dar paz ao seu coração, confirmando a certeza de vida eterna em seus corações. Que as pessoas aqui, Senhor, que têm parentes desviados, longe dos caminhos do Senhor, continuem orando, continuem pregando, porque nós cremos, Senhor, no Espírito que faz o que quer, um Espírito que é soberano e que salva quem Ele quer e de que não depende dos nossos méritos. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm essa certeza de vida eterna e que isso nos faça cada vez mais ter a coragem de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que isso nos motive a orar. Que isso nos motive a sustentar a obra missionária, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos irmãos que estão no campo missionário, que estão em lugares em que nós não podemos ir, que muitas vezes nem temos coragem de fato de ir. Abençoa, Senhor, cada missionário na face da terra. Abençoa, Senhor, cada pastor de igreja local que tem pregado de maneira séria o teu evangelho, Senhor, que não tem negociado a tua verdade. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa os pastores desta igreja. Abençoa os obreiros desta igreja, a liderança desta igreja, e que ela venha continuar pregando a verdade como ela tem feito há tantos anos, desde quando ela foi criada, Senhor. E que esta igreja nunca venha perder a visão missionária, que é a grande marca dela, Senhor. Nós oramos por tudo isso, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.